Bom, agora nós vamos dar uma olhada em atrofia e hipotrofia. Tá? Bom, agora a gente vai dar uma olhada em displasia. Tá? Então, a displasia é a alteração do crescimento tecidual que envolve desorganização da arquitetura normal do tecido envolvido. Principalmente a gente fala de displasia em tecidos epiteliais. Tá? Displasia é uma lesão um pouco difícil de ser. O conceito é um pouco difícil da gente entender. Tá? Eu vou mostrar uma imagem que acho que vai ajudar bastante, mas a displasia é importante porque a displasia é considerada lesão pré-neoplásica, principalmente quando falamos de displasias epiteliais. Tá? Então, o que a gente viu até agora, que são processos adaptativos e que muitas vezes podem ser benignos, tá? Quando a gente fala de displasia, a gente já não tem mais uma condição em que a gente pode ficar tranquilo do ponto de vista de curso clínico. Tá? A displasia é uma situação, é o prenúncio de uma situação mais complicada que é a neoplasia. Então vamos ver morfologicamente aqui o que ocorre. Então aqui a gente tem uma fotomicrografia, tá, do epitélio da vulva, e eu coloquei essa linha vermelha aqui separando esse lado e esse outro lado aqui. Então a definição de displasia é que a gente tem uma perda de arquitetura. Então o epitélio pavimentoso estratificado, ele tem camadas, aqui a porção mais interna, aqui a porção mais externa, a superfície, e as células, à medida que elas vão dividindo aqui, células vão sendo produzidas na camada basal, uma célula permanece para ser uma célula de reserva e outra célula vai caminhar na direção à superfície, vai migrar, e nesse processo irá sofrer alterações morfológicas no processo de diferenciação, até que finalmente ela morre cheia de queratina e a gente tem uma camada chamada córnea aqui na superfície. E isso tem diferentes camadas, diferentes estratos, por isso epitélio estratificado. Camada basal, camada espinhosa, tá? A camada granulosa, camada córnea. Quando a gente olha do outro lado aqui da linha vermelha, a gente vê uma desorganização. Tá? A própria camada de queratina, onde a gente pode ter esses restos de núcleos que são pequenininhos, piquinóticos, são células mortas, os núcleos já estão mais irregulares aqui. A camada, essa área aqui que deveria ser a camada granular, as células estão com o mesmo aspecto da camada espinhosa. Então a gente já perdeu essa hierarquia de diferenciação celular. Tá? E isso é o que é displasia. Tá? E isso é importante porque aqui a gente já tem um defeito importante na diferenciação da célula. Tá? Mesmo na metaplasia, que a gente tem uma mudança do fenótipo da célula, a célula basal passa a seguir um outro caminho de diferenciação, esse é um caminho de diferenciação normal. Tá? Estruturalmente normal, morfologicamente normal, funcionalmente normal, como se a gente estivesse olhando o epitélio em um outro local, tá? Por exemplo, uma metaplasia escamosa num brônquio. Tá? Na displasia, não. Ela já dá sinais de um desarranjo de diferenciação. Tá? Por isso que isso aqui é um prenúncio de algo mais grave, complicado do ponto de vista clínico, que é uma neoplasia. Tá? E displasia ocorre majoritariamente nos tecidos epiteliais. Tá? Então a gente sempre olha a displasia dentro desse contexto. Então, para uma região que é extremamente importante é no colo uterino, tá? Como parte do diagnóstico do câncer de colo uterino, a gente tem aqui o epitélio normal, tá? Que tem duas áreas no colo uterino, um epitélio estratificado e um epitélio colunar, glandular, né? E quando no exame citológico são identificados
e eventualmente numa biópsia um desarranjo na arquitetura, que muitas vezes, na boa parte das vezes, é causado por uma infecção viral, o que a gente vai ter é essa desorganização, tá? E que tem diferentes graus, tá? Mas que eventualmente pode evoluir para uma lesão, tá, mais grave, que é, no caso aqui, um carcinoma espinocelular, uma lesão já invasiva, onde vai destruir estruturas vizinhas. A gente vai ver detalhes quando falarmos de neoplasias. Tá? Aqui novamente, retomando o esôfago de Barré, mostrando a importância do diagnóstico da displasia. Então, aquilo que começa como uma metaplasia, um tecido intestinal, tá? Um epitélio intestinal aparentemente normal, a persistência desse epitélio lá frente a essa agressão do suco gástrico, com o tempo a gente vai ter desarranjo, né? Displasia. A gente vai ter desarranjo, displasia, tá? Que pode ter diferentes graus e, eventualmente, uma lesão, um câncer, tá? No caso aqui, um carcinoma invasivo, tá? Que aí é uma situação mais grave. Tá? Então, sempre o diagnóstico inicial, quanto mais precoce dessas lesões, melhor, tá? Pois ainda estamos dentro de uma lesão benigna, tá? Mais fácil de ser controlada e com prognóstico melhor, com gerenciamento clínico melhor. E aqui o esôfago de Barré com displasia, então a gente viu na metaplasia aquele epitélio que tipicamente parece um epitélio do intestino, aqui a gente já viu um desarranjo na arquitetura. Então, a gente consegue identificar elementos como glandulares, mas a gente já não vê aquelas células caliciformes, tem um aqui, um restinho, mas a gente já vê um desarranjo na arquitetura, essas criptas aqui já estão com um formato mais irregular, tá? A posição do núcleo nessas estruturas glandulares também tem irregularidades, a gente vê irregularidades no tamanho dos núcleos dessas células. Então, isso aqui já é um quadro de displasia, não é mais aquele epitélio, tá, intestinal em que a gente reconhece como tal, mas que está fora do lugar. Aqui não, aqui já tem outras alterações que vão além disso e está relacionado justamente a esse desarranjo da arquitetura. E o diagnóstico de displasia é importante porque basicamente quase todos os cânceres, tá, que a gente tem listado, colo, intestino grosso, cabeça e pescoço, esôfago, colo uterino, pulmão, pele, mama, próstata, bexiga, todos eles, tá, entre o tecido normal e o câncer propriamente dito, nós temos uma lesão intermediária. Tá? E essa lesão intermediária, tá, e que do ponto de vista biológico faz sentido, é uma lesão que precede, tá, o intermediário em relação à lesão invasiva. Bom, essas são as lesões que nós iríamos conversar nesse tópico, tá? Alterações de crescimento, nós temos aí o texto que acompanha esse